Olá, pessoal. Eu sou Cíntia Carrillo Sainz, eu sou pedagoga e mestre em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu também sou professora Waldorf e tenho algumas especializações em educação e seus processos, né, em contextos não formais e também em arte e educação. Eu estou aqui hoje para falar sobre educação. E quando a gente pensa em educação, quando a gente procura o significado de educação, buscando no dicionário, educação é concebida como a formação integral do ser humano, desde os aspectos físicos, emocionais, mentais e até espirituais. Contudo, quando a gente pensa em educação, a gente tem uma tendência a pensar na educação escolar, a educação mais formal. Não devemos esquecer que existem muitas formas de aprender e muitas delas, e talvez as mais importantes, são fora da escola. O que a gente está vivendo hoje em dia, né, diante da conjuntura mundial, nos lembra muito disso, né? Nesse momento, né, em que diante da pandemia mundial, as escolas estão fechadas, de portas fechadas, em alguns países sem previsão de volta. Se fala muito na educação virtual como a grande saída dentro da educação. Mas vamos analisar, né, as vantagens e desvantagens da educação virtual. Bom, enquanto educadores, pedagogos, sabemos que para a formação integral do ser humano, né, que é o primeiro significado que aparece no dicionário para nós quando a gente procura educação, para esse desenvolvimento integral é fundamental a presença de um adulto. Quanto menor a criança for, mais importante se torna a presença de um adulto que ela possa imitar. Principalmente do 0 até os 7 anos, isso se dá de uma forma muito expressiva. A criança, ela é considerada, né, ela poderia ser comparada na totalidade, um órgão sensorial. Por quê? A maioria dos órgãos sensoriais no ser humano se concentra na nossa cabeça, né? Os sentidos, a audição, a visão, o olfato e a possibilidade de comer, de sentir os gostos e o sentir também, né? Sentir através do tato. Quanto menor a criança for, mais ela está bebendo o mundo através dos sentidos. Então, daí a importância de oferecer a ela qualidade do mundo que ela possa ingerir. Porque literalmente ela está engolindo o mundo, cheirando o mundo, vendo o mundo, escutando o mundo. Sabemos que a exposição a telas, por exemplo, falando apenas do ponto físico, o movimento que o olho precisa fazer para focar numa tela durante um tempo prolongado não é um movimento natural do olho. Sem falar na quantidade de imagens, né, que o cérebro precisa processar e que para uma criança muito pequena, às vezes, isso se torna um pouco indigesto. Né? A quantidade ou a exposição muito grande a imagens de telas de computadores. Um detalhe muito importante para nós levarmos em consideração, né, sobre o nosso ponto de vista em relação à exposição das crianças a telas é que no Vale do Silício, né, que é um grande centro, né, que tem uma grande concentração de empresas que trabalham na alta tecnologia, como a Apple, como a Yahoo e outras,
a gente sabe que os filhos desses grandes donos dessas empresas assistem a escolas, como escolas Waldorf, onde é privilegiado o não uso dessas tecnologias. Agora, isso tem um sentido muito importante. As crianças, elas precisam desenvolver outras tecnologias que são fundamentais para o desenvolvimento integral do ser humano, como o correto andar, o pensar, o falar, as habilidades sociais, desenvolvimento da psicomotricidade fina, da psicomotricidade grossa primeiro, depois da psicomotricidade fina, e habilidades sociais, que somente se desenvolvem com o contato de outros seres humanos. E isso é muito evidente quando a gente vai lembrar, por exemplo, aquele caso, né, estudo de caso de duas meninas, se não me engano, em algum dos países da Sibéria, nessa região, que se perderam e anos depois foram encontradas. Elas tinham tido uma convivência durante muitos anos com lobos. E as meninas, depois de muitos anos, elas tinham desenvolvido, né, o corpo delas, a coluna delas nunca conseguiu realmente endireitar ao ponto de ter um andar considerado humano. Elas nunca conseguiram falar e em estudos realizados elas nunca chegaram a ter a capacidade cognitiva de uma criança da idade delas. Então isso tudo nos mostra, né, que a gente se faz ser humano na convivência com outros seres humanos. E isso a gente, enquanto educadores, considera fundamental. O espaço e a importância que tem a presença de adultos dentro da formação da criança enquanto um ser humano integral. Isso se aplica tanto para os pais e responsáveis quanto para os educadores. Então, diante dessa conjuntura atual, em que nos vemos impossibilitados, né, de estar presencialmente nas escolas, os pais estão tendo a oportunidade e a responsabilidade de assumir mais diretamente essa tarefa educativa, de ser o adulto presente diante da educação da criança, privilegiando atividades do cotidiano. Algo que eu queria lembrar também é que a Finlândia, por exemplo, né, é o país que é considerado o país número 1 em resultados educativos do mundo. E quando a gente vai analisar, né, ao que se deve esse grande sucesso na educação da Finlândia, a gente observa que as aulas, por exemplo, presenciais, elas são no máximo entre 2 a 3 horas por dia. E as tarefas para casas, né, são no máximo 20 minutos por dia. O que as crianças fazem o restante do tempo? Elas vivem, elas respiram, elas aprendem em outros contextos, em contextos sociais, em contextos familiares. E isso, né, os contextos sociais, familiares, ficam muito evidentes, por exemplo, em comunidades que têm um formato de organização diferente ao mundo ocidental, né, onde várias, por exemplo, as tribos indígenas, onde várias gerações convivem em um mesmo espaço, onde as crianças transitam por mais espaços, que são espaços de aprendizagem, né, espaços de aprendizagem no contexto ritual, no contexto social, na interação com os pares, na interação com outras gerações, que se constituem em aprendizagens muito complexos e muito ricos, onde as crianças aprendem, mais do que conhecimentos fixos, aprendem a ser
pessoas. E diante desse momento atual, nós estamos tendo a oportunidade de fazer menos, de introjetar menos conhecimentos às crianças em favor de ser mais. Rudolf Steiner, um grande educador, né, o fundador da pedagogia Waldorf, ele fala que a tarefa principal que nós devemos ensinar às crianças, a tarefa principal da educação é ensinar a respiração. E respiração, entendendo ela como uma analogia. Quando a gente respira, quando a gente inspira, a gente traz algo do mundo para dentro de nós, e quando a gente expira, a gente solta algo de dentro de nós para o mundo. Então, a respiração, ela se refere a um conjunto, a um harmonioso equilíbrio entre a contração e a expansão. Aí é muito importante estabelecer um ritmo dentro de casa, né? Então, por exemplo, ter um momento em que a gente vai vivenciar essa contração, como por exemplo um momento do alimento é um momento de contração, um momento de oração para as famílias, né, que têm esse costume, essa prática, ou um momento de leitura, um momento de conhecimentos propriamente dito, e momentos de expansão, momentos de exploração, momento de movimento do corpo. E isso é importante, sim, que seja privilegiado em todos os aspectos. A gente vê que na escola tradicional, aspectos como a música, a arte e o movimento, eles são deixados de lado, não são considerados importantes. E quando a gente vê e vai analisar o currículo, quem elabora os currículos, as diretrizes curriculares para as escolas, são nada mais e nada menos organizações como o Banco Mundial, que teria de interesse no conhecimento do desenvolvimento natural do ser humano. Então é necessário, né, que nesse momento, nós, enquanto adultos, tenhamos uma consciência e aproveitarmos a oportunidade, né, que estamos tendo nesse momento de providenciar aprendizagens realmente significativas para as crianças. Aprendizagens significativas são aquelas que tocam a criança em vários aspectos, não somente no aspecto cognitivo, senão também no aspecto físico. Quando uma criança brinca, por exemplo, ela brinca com o corpo inteiro, né? Você observa a criança, ela brinca com a volição, com a vontade dela, ela brinca com o corpo, ela brinca com a alma, com o sentir dela. Quando algum conhecimento ou algo que a criança deseja aprender do mundo toca realmente no sentimento dela, essa aprendizagem é uma aprendizagem significativa. E ela, com certeza, nunca mais vai esquecer dessa aprendizagem. Então, aprendizagens significativas, elas podem se dar no cotidiano de casa. Por exemplo, aprender a cozinhar o prato preferido. Aprender a colocar os brinquedos em ordem. Dentro dessa inspiração e expiração. Por exemplo, depois do momento de contração do café da manhã, tem um momento em que a criança pode brincar livre. E atenção que o adulto não precisa sempre brincar com a criança. Na pedagogia do Waldorf, a gente fala que o tédio é um grande inspirador da brincadeira da criança. Então, isso é muito importante, né? Também saber que a criança precisa ter a liberdade e o espaço para ela desenvolver as próprias brincadeiras. Materiais como lençóis, tocos de madeira, massa de pão, podem ser materiais muito adequados para que a criança possa
despertar nela a criatividade. Outro aspecto, né, é também cuidar de nós, enquanto adultos. Pois a gente, como referência, né, do mundo diante da criança, a gente precisa também manter uma equanimidade. A criança vai imitar as nossas posturas, as nossas preocupações, os nossos medos. Então é bem importante, né, que a gente não faça comentários sobre preocupações em relação à pandemia, que não expresse a preocupação diante da criança. Claro que é importante, né, que a criança tenha conhecimento do que está acontecendo, mas também é muito importante colocar isso numa linguagem infantil. Para quem sentir ou quem precisar, pode entrar em contato comigo para providenciar algumas histórias, né, que podem ajudar. Histórias são a linguagem adequada para as crianças. Quanto menor elas forem, mais ainda. Então, essas são ferramentas que nós temos e que, enquanto adultos, podemos desenvolver, né, cada vez mais, para a gente realmente nos aproximarmos cada vez mais da aprendizagem significativa e também da educação no seu verdadeiro sentido, né, que é a educação, né, como diz no dicionário, é a formação integral do ser humano, nos seus aspectos físico, mental e espiritual.